Bora te contar qual o valor da multa rescisória de Hernan Crespo no São Paulo. Esse valor serve caso ele peça demissão e vá para outro clube, nesse caso o São Paulo recebe o dinheiro, ou se o tricolor decidir dispensar o argentino. A multa prevista é de 4 salários para Hernan Crespo. Ainda há 2 meses de salários para cada um dos membros da comissão técnica. Então, no fim das contas, hoje a multa equivale a mais ou menos 4 milhões de reais. Por que eu estou falando dessa multa do Hernan Crespo? Recentemente a imprensa argentina chegou a especular o Crespo como alvo do River Plate. Não deve acontecer, não houve conversa, não houve avanço nas negociações e o Kudê tem tudo para ser anunciado muito em breve como novo comandante do River Plate. Mas fica de informação para você. Se o São Paulo quiser demitir o Crespo, precisará desembolsar 4 milhões de reais. Se algum clube quiser contratar o Crespo com a anuência do técnico, é o São Paulo quem recebe essa grana. Contrato do Crespo com o tricolor se encerra em 31 de dezembro desse ano. Hora de falar sobre Bobadilla e o papo de que o volante paraguaio interessa a clubes do exterior. Nos últimos dias surgiu a notícia de que o Brighton da Inglaterra, o Betis da Espanha e o Como da Itália entraram em contato. Se houve esse contato, não foi com o São Paulo, talvez com os representantes do jogador, porque na manhã dessa quarta-feira conversei com o dirigente tricolor do departamento de futebol e ele assegurou que não existe qualquer sondagem ou proposta pelo Bobadilla. 24 anos de idade, titular absoluto na atual temporada, 11 jogos, 2 gols e uma assistência, um dos gols marcados na vitória contra o Bragantino, que valeu ao São Paulo a classificação para a semifinal do estadual. O jogador foi comprado em 2024 do Cerro Porteño por 10 milhões de reais, que garantiram ao São Paulo 60% do valor de uma venda futura. Esse é um ponto importante. Ainda que exista uma proposta oficial e o São Paulo venda, o tricolor vai ficar com apenas pouco mais da metade da grana. Importante registrar também que o Bobadilla é atleta da seleção paraguaia e disputará a Copa do Mundo, o que pode permitir ao São Paulo uma valorização desse atleta caso seja titular e tenha boa participação nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O contrato dele se encerra em dezembro de 2027. Com mais uma vitória, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, são 10 pontos conquistados em 12 possíveis. Palmeiras e São Paulo são os donos das melhores campanhas. E é sobre o São Paulo que eu quero falar a partir de agora. Pode ser só uma coincidência, mas desde que Júlio Casares renunciou à presidência do São Paulo, o tricolor deslanchou. Nesse momento, semifinalista do Campeonato Paulista e líder do Campeonato Brasileiro. Foram 10 jogos desde o adeus do Casares, com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. São Paulo não perde há 8 partidas e vem de 5 vitórias seguidas. Na noite dessa quarta-feira, mesmo usando reservas, São Paulo venceu o Curitiba por 1-0 no Couto Pereira. O gol foi marcado pelo Cauli em cobrança de pênalti. Cauli que acaba de chegar e vem aos pouquinhos garantindo um bom crescimento. Com a vitória em Curitiba, o São Paulo chegou a 10 pontos. Se igualando ao Palmeiras, eles são os líderes da competição nacional. Desses 8 jogos de invencibilidade, o São Paulo tem 7 vitórias e 1 empate, 14 gols marcados e 5 gols sofridos. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para avaliar se a saída do Júlio Casares tem a ver com essa sequência positiva ou se foi uma mera coincidência. Comente, por favor. E essa história de que José Aldo pode ser o terceiro reforço do São Paulo vindo do Mirassol em 2026. Confesso que ainda não havia ouvido nada a esse respeito, quando na live do canal da Nicola nessa segunda-feira, 3 torcedores do tricolor diferentes vieram me perguntar: e aí, Nicola, tem alguma negociação? Entrei em contato com o Sandro Zardo, que é representante do José Aldo. O José Aldo é aquele volante que pertencia ao Ituano, foi comprado pelo Mirassol e quase se mudou para o Santos na virada da temporada. Entrei em contato e perguntei: aí, Sandro, o São Paulo está na parada? E a resposta do empresário foi, abre aspas, o São Paulo fez contato sim, em dezembro, mas não evoluiu. Haveria a necessidade da compra dos direitos econômicos, e você sabe, São Paulo só tem feito movimentos sem a necessidade de colocação de dinheiro. Em relação ao Santos, também de acordo com o empresário, abre aspas, a negociação com o Santos não deu certo, porque o José Aldo resolveu ficar no Mirassol, nem dei continuidade às conversas. O atleta tem 27 anos de idade, 10 partidas em 2026, 1 gol e 1 assistência. Havia chegado no ano passado por empréstimo do Ituano, quando foi comprado. Sobre mais contratações no São Paulo, o tricolor já anunciou a chegada do Cauli e ainda não fecha o mercado. A janela fica aberta até 3 de março e o tricolor está de olho em alternativas, sempre naquele modelo de não investir dinheiro na aquisição de reforços.
O Alexandre Souza, fala aí do São Paulo, Nicola, tem chance de mais reforço podendo pintar? Não é a lógica, tá? Não é o mais natural. O São Paulo entende que já investiu bastante, especialmente por conta de toda a sua dificuldade financeira. Como eu faço para trabalhar no São Paulo? Pergunta o Samuel Souza. Depende da sua especificação, né? Do tricolor paulista. Não esperaria por reforços, tá? São Paulo com muita dificuldade financeira, com muita conta para pagar. A expectativa é de que esse time tá ficando redondo, especialmente depois das chegadas do Danielzinho e do Lucas Amon. O retorno do André Silva, que vai ficar à disposição para a partida contra o Palmeiras no final de semana, é um retorno comemorado. Existe a expectativa de que o Rian Francisco também possa jogar há mais ou menos 2 ou 3 semanas, tá bom? Queria falar um pouquinho sobre o Maceió, que chegou a ser especulado como possível alvo do Corinthians. Houve quem colocasse no Fluminense. Queria trazer um panorama bem realista do que está rolando com o Maceió. Maceió foi o grande destaque da Portuguesa no Campeonato Paulista, foi o autor daquele pênalti em que ele não toma distância, bate rápido e acaba pegando o Hugo Souza, até o pessoal da transmissão de surpresa, né? A tendência é que o Maceió seja negociado. Difícil imaginar que ele vai disputar a Série D, até porque tem proposta. Nesse momento, a Lusa tem uma oferta oficial de 750 mil euros de um time chamado Craiova, o time líder do campeonato romeno, tá? E esses 750 mil euros eram exatamente o que a Lusa queria para vender 100% dos direitos econômicos. Mas, diante das boas partidas contra a Ponte Preta, contra o Mirassol e contra o Corinthians nessa reta final de Paulistão, o jogador se valorizou e a Lusa decidiu dar uma esperada. Ainda não respondeu à proposta da equipe romena. Eu sei que Curitiba, Atlético Paranaense e Botafogo sondaram. Para falar a verdade, o jogador foi sugerido para esses clubes e os clubes estão analisando a possibilidade de negociar, mas todos os times da Série A que chegaram a conversar com a Lusa, sempre falando na possibilidade de um empréstimo com opção de compra. A única proposta oficial para compra em definitiva até agora foi desse time romeno. O Alverca, de Portugal, chegou a sinalizar com uma proposta de compra, mas ainda sem ofertas, sem valores definidos, tá? Como é que tá a Superbet e o São Paulo? Pergunta do Sartiari, tudo normal. A partir do ano que vem, o São Paulo se beneficia dos contratos dos rivais Flamengo, Corinthians e Palmeiras para entender quanto vai ser o seu contrato de patrocínio, o seu reajuste. O São Paulo fechou um contrato diferente com a Superbet. O contrato é longo, né? E o reajuste vai se dar de acordo com uma média do que estiverem faturando o Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians. Então, a ida do Flamengo a 268 milhões na Betano, a ida do Corinthians para 150 milhões da Esportes da Sorte e a manutenção dos 100 milhões do Palmeiras vão garantir ao São Paulo um contrato melhor do que o atual. O São Paulo ganha na casa dos 78 milhões de reais. Só mais uma sobre o São Paulo e sobre a Superbet. O São Paulo tinha... O São Paulo não. O Oscar recebia da Superbet 1.200.000 reais por mês. Vocês vão lembrar que quando o Oscar foi contratado, a Superbet se comprometeu a ajudar com o pagamento dos salários. O Oscar ainda não rescindiu o contrato, mas deixou de ser jogador do São Paulo. E deixou, por conta disso, de ganhar seu salário. Então, esse 1.200.000 que a Superbet bancava por Oscar estão indo agora para os cofres do São Paulo, tá bom? Que história é essa de que o São Paulo abriu conversas para renovar o contrato com o Lucas Moura? O vínculo do atleta se encerra em 31 de dezembro e ele é, de longe, o jogador mais bem pago do elenco depois da saída do Oscar, 1.800.000 reais por mês. Por que eu me assustei? Porque não vejo motivo nenhum para o São Paulo antecipar essa extensão do contrato. Mas fui buscar informações com gente importante do departamento de futebol do São Paulo. O pessoal disse que está bastante feliz com a nova fase do Lucas Moura, jogando sem dores e sendo bem mais útil. Temporada de 5 jogos com 3 gols e 1 assistência, mas que ainda não faz parte dos planos do São Paulo trabalhar com a renovação do contrato do jogador por agora. Importante registrar que o Lucas Moura é super identificado com o São Paulo. Não há o risco dele, por exemplo, trocar o tricolor pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Vasco. Ele não faria isso na reta final da carreira. E a expectativa do São Paulo é de que ele mantenha esse nível de atuação para que durante o segundo semestre seja feita a extensão do contrato com um pouquinho mais de convicção sobre a capacidade do Lucas Moura em entregar ou não. Vale a lembrança de que no ano passado ele ficou devendo bastante, tendo jogado cerca de apenas 40% dos jogos. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. Dá para esperar para renovar esse contrato? Você anteciparia esse acordo ou nem renovaria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião.